a máscara que usamos, persona e o preço da adaptação. Você já se perguntou quem você realmente é quando ninguém está olhando? É uma pergunta simples, mas que pode nos tirar o sono e talvez, se formos sinceros, a resposta seja mais inquietante do que esperamos. Porque a verdade é: todos usamos máscaras, algumas tão bem ajustadas ao rosto que nos esquecemos de que são máscaras, outras tão desconfortáveis que quase imploramos para serem arrancadas. Jung chamou essa face social de persona, uma adaptação psicológica necessária, mas que, quando absolutizada, pode nos afastar do nosso eu mais autêntico. Neste episódio, vamos mergulhar na ideia da persona, o papel que ela desempenha em nossas vidas e o custo psíquico de viver apenas para agradar, para ser aceito, para se adaptar. Vamos juntos atravessar as camadas dessa máscara que todos usamos e que muitas vezes nos impede de viver a plenitude do nosso ser. Vamos caminhar por sonhos, mitos, casos clínicos, histórias da arte e da vida cotidiana. Mas antes, como sempre fazemos, respire fundo. Deixe o mundo lá fora silenciar um pouco e permita-se mergulhar em você mesmo. O que é a persona, a máscara social? A palavra persona tem raízes no teatro da Grécia e Roma antigas. Era o nome das máscaras usadas pelos atores para representar diferentes personagens. A máscara não escondia apenas o rosto, mas amplificava a voz. O som ressoava dentro dela. É essa a função simbólica da persona, um canal de expressão, mas também de distorção. Segundo Jung, a persona é uma estrutura psíquica essencial. Ela surge como um acordo entre o indivíduo e a sociedade. Desde pequenos, aprendemos o que é aceitável ou não, o que devemos mostrar e o que devemos esconder. Aprendemos a sorrir quando sentimos medo, a parecer confiantes quando estamos inseguros e nos moldar para caber. Mas a persona não é uma vilã. Sem ela, seria impossível conviver. Seria insuportável expor constantemente nosso íntimo ao mundo. A máscara protege, organiza, comunica. Ela permite que possamos atuar em diferentes contextos, trabalho, família, amizades, sem nos despedaçarmos a cada transição. O problema não é a persona. O problema é que quando nos esquecemos de que ela é uma máscara. Jung escreveu: a persona é aquilo que alguém não é, mas o que os outros e ela próprio pensam que é. O perigo mora quando passamos a acreditar que somos apenas o papel que desempenhamos, que somos só o médico, o professor, o artista, que somos apenas a mãe dedicada, o homem forte e a mulher elegante. Quando esquecemos que há algo por trás do papel, um ser humano em processo. O preço da adaptação. A adaptação social tem um seu custo. Jung via esse processo como um tipo de anestesia do ser. Para caber no molde, precisamos cortar pedaços de nós. E quanto mais rígida, idealizada é a persona, maior será a repressão daquilo que nos combina com ela e,
consequentemente, mais intensa será a sombra gerada. Pensemos em um exemplo real. Uma paciente chamada Helena, 42 anos, executiva de uma grande empresa, sempre educada, controlada, vestida de forma impecável. Seu semblante era uma armadura, mas seus sonhos gritavam. Ela sonhava com crianças abandonadas, sonhava com roupas rasgadas, com gritos engasgados, com festas selvagens e chorava sem saber por quê. Seu processo analítico revelou algo poderoso. Helena havia escondido por décadas seu desejo de liberdade, sua espontaneidade, sua alegria infantil. Havia enterrado tudo sobre uma persona de competência e sobriedade. Mas o inconsciente não esquece. Ele clama, muitas vezes em pesadelos, por aquilo que foi negado. Quando a persona se torna uma prisão, o sonho vira um mensageiro da alma. Em uma de suas sessões, ela contou um sonho em que vestia uma máscara que se fundia ao seu rosto. Tentava tirá-la, mas a pele vinha junto. A dor era insuportável. Esse sonho, interpretado sobre a ótica junguiana, representa o momento em que o eu desperta para o risco de estar completamente identificado com a persona. A máscara e o rosto viram um só. A adaptação absoluta pode parecer segurança, mas muitas vezes é apenas silêncio. Silêncio das emoções, dos desejos, das contradições. Persona e sombra, duas faces do mesmo rosto. Quanto mais perfeita a persona, mais densa a sombra. A persona é a luz controlada, a sombra, o conteúdo rejeitado. Elas se alimentam uma da outra. O homem que cultiva uma persona de perfeição moral inevitavelmente esconderá impulsos agressivos, inveja, vaidade. A mulher que encarna a persona da doçura talvez reprima sua raiva, sua potência, sua sensualidade. A sombra não é só o que há de ruim, mas tudo que não cabe no papel. A mitologia grega nos ajuda a compreender isso. Pensemos em Apolo, o deus da luz, da razão, da ordem. Ele representa a persona do herói civilizado, mas toda figura solar precisa de sua contraparte. Dionísio, deus do êxtase, do descontrole, da embriaguez, da verdade emocional. Onde Apolo constrói, Dionísio dissolve. Onde há persona, há Dionísio escondido, clamando por reconhecimento. Jung acreditava que uma vida saudável exigia o confronto com a sombra e que esse confronto só seria possível se reconhecêssemos que não somos apenas aquilo que mostramos ao mundo. O processo de individuação começa aí, quando a máscara começa a rachar. Quando a máscara cai, o colapso da persona. O colapso da persona pode vir como uma crise, um colapso emocional, um esgotamento, um divórcio, uma demissão. A persona começa a desmoronar e o sujeito se vê diante de um abismo. Mas também pode vir em silêncio, como um vazio, um cansaço inexplicável, uma tristeza sem nome, um tédio constante. É o momento em que a alma começa a sussurrar que algo está errado, que algo precisa mudar, que há algo dentro de nós que ainda não foi vivido. O colapso da persona não é o fim. É o convite ao começo. Na arte, isso é retratado com frequência. No teatro japonês, o ator troca de máscara em cena.
É o momento da revelação, da transição. Na tragédia grega, quando o herói perde tudo, ele se reconecta com sua verdade mais essencial. O colapso pode ser uma bênção disfarçada, mas é preciso coragem, porque rasgar a máscara dói. A máscara na era digital. Vivemos tempos em que a persona se tornou uma performance pública e constante. Redes sociais são vitrines de personas cuidadosamente construídas, e não há nada de errado em compartilhar alegrias. Mas há algo preocupante quando sentimos que precisamos parecer felizes o tempo todo. A máscara digital é sedutora, nos permite editar, filtrar, controlar. Mas também pode nos aprisionar em uma imagem idealizada de nós mesmos. O perigo está em começar a viver para alimentar essa persona, em acreditar que só somos amáveis se formos interessantes, que só somos dignos se formos desejáveis, que só somos reais se formos aceitos. Jung não viveu a era digital, mas e se vivesse? Talvez diria que hoje a persona se tornou mais onipresente do que nunca, e por isso mesmo mais perigosa. Reencontrando o rosto atrás da máscara. Como reencontrar o rosto por trás da máscara? Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Aceitar que a persona é uma parte e não o todo é o primeiro passo. Isso exige honestidade, introspecção e paciência. Os sonhos são grandes aliados. Eles mostram, com sua linguagem simbólica, as rachaduras da persona. Mostram as partes esquecidas, as vozes abafadas. Um sonho de nudez em público pode revelar o medo de ser exposto. Um sonho com espelhos pode indicar conflitos entre imagem e essência. A análise, o diário, a arte, a meditação são caminhos para a reconexão com o eu profundo, para escutar a alma, para permitir que o ser real se revele, mesmo que aos poucos. Entre a máscara e a alma, a persona é necessária. Ela nos permite viver em sociedade, nos ajuda a organizar a vida, mas não deve ser confundida com o nosso ser. Se há algo que Jung nos ensina é que a alma anseia por inteireza, não por perfeição. E a inteireza só é possível quando reconhecemos todas as nossas faces, a luz e a sombra, o social e o íntimo, a máscara e o rosto. Hoje, talvez seja um bom dia para tirar a máscara por alguns minutos, para ouvir aquela voz interior que, silenciosa, pede para ser ouvida, para lembrar-se de quem você era antes de aprender a agradar, antes de aprender a caber. Porque, no fim das contas, a vida não nos pede perfeição, ela nos pede verdade, e é com essa verdade que seguimos juntos. No próximo episódio. E até lá, e lembre-se, por trás da máscara mora uma alma pronta para florescer. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha, curte e até o próximo.